Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alex Onega. Vamos iniciar aqui esse primeiro vídeo do canal, um podcast, que não vou falar o nome ainda, até porque não tem o nome ainda, né, Alan? A gente tá decidindo. O que aconteceu, pessoal? A gente decidiu fazer e não ficar postergando. Muitas vezes o Alan falou pra mim assim, Alex, quer fazer perfeito, e o importante é fazer, tomar a iniciativa. Esse vai ser um bate-papo entre dois amigos e eu tô curioso para perguntar várias coisas pro Alan, e principalmente uma mudança de carreira que ele está fazendo, uma mudança em uns aspectos da vida dele e onde ele está se preocupando muito mais agora, nesse momento, com os outros do que simplesmente com ele mesmo. E muitas vezes nós, como empresários, colocamos nós em primeiro lugar e as outras pessoas em segundo. Estou aqui com meu amigo Alan Tressi, que eu conheço desde a época do Premen de infância, mais de 20 e poucos anos, e quero que você fale um pouquinho aí de você, Alan. Legal, Alex. Cara, tá dando um frio na barriga aqui, porque eu acho que é um projeto que a gente falou muito, né? Em várias viagens que a gente fez juntos, que a gente comentou sobre esse mundo acelerado, esse mundo do digital, que você está muito mais inserido do que eu agora que eu estou aprendendo, estou entendendo um pouco mais, e me incentivou pra cacete, cara. Me incentivou, porra, foi assim um negócio que, uma quebra de paradigma para mim, porque eu tinha um receio muito grande, mal olhava redes sociais, tinha um pouco de receio, medo também, e você foi um grande motivador, cara. Até quero te agradecer por todo esse impulso que você me deu aí. E quero desejar boas-vindas a todos aí para que vão dividir um pouco com a gente aqui nesse canal, esse novo primeiro episódio, essas histórias que a gente vai trazer, e é um novo momento da minha vida. Eu acredito que eu virei a chave há pouco tempo com relação ao viver de forma diferente. E entendi também que o mundo, dentro desse contexto, ele vai nos trazendo coisas novas e a gente precisa se adaptar, se ajustar e viver essas novas experiências. É por isso que a gente está de passagem aqui por esse mundo. Sabe o que é legal, Alan? Ver você aqui agora, a gente fazendo um podcast. E eu lembro que, normal, né? Eu sou aquele cara que tá no Instagram e vê uma coisa legal, dispara para 5 amigos. E do nada eu vejo assim, mandei uns 50 reels, stories pro Alan. Eu falo, Alan, cara, você não tá vendo lá minhas coisas? Ou você viu isso, viu aquilo? Ah, cara, você acha que eu fico mexendo na rede social? Postava uma outra foto de vez em quando. E aqui tá o Alan num podcast, no YouTube, nas redes sociais, criando conteúdo. E o principal, mostrando o lado pessoal dele, né? Muitas vezes a gente, como empresário, mostramos o lado empresarial, né? Nós temos ali uma faceta que a gente mostra para toda a sociedade ali. Não que nós não sejamos assim, mas geralmente quando a gente está entre amigos, a gente está em família, nós somos diferentes, né? É isso aí, cara. A gente é uma quebra de paradigma mesmo, né? É um desafio gigante. Principalmente eu que sou introvertido, você já é mais extrovertido, gosta de falar e tal. Mas eu sou muito introvertido, sempre levei muito pro lado pessoal, né? Muito sério. Vou falar do negócio, eu tenho que falar do negócio. Pô, pra mim tá sendo um baita desafio e eu tenho certeza absoluta que isso vai me trazer um crescimento gigante. E é por isso que eu aceitei essas nossas conversas de uma forma assim, poxa, mas eu acho que eu preciso disso. Eu acho que como ser humano, é necessário que eu faça isso. Ah, você fala a palavra desafio. Você é um cara que já falou para mim várias vezes que você é motivado e gosta de desafios. Usando esse desafio aqui que a gente está fazendo no nosso primeiro vídeo, primeiro podcast aqui, conversando, o que você compara isso com o desafio que você teve no passado da sua vida? Cara, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Eu acho que é muito parecido com o desafio de virar empresário. Muito parecido. Lá atrás eu era motorista, né? Trabalhei com meu pai durante um período de motorista, e quando eu comecei a me incomodar, né, o Alan lá era aquele cara que não, como meu perfil já sempre de querer mais e tal, isso me incomodava, ficar estagnado, ficar trabalhando de motorista. Quando eu virei a chave eu preciso ser um empresário, esse desafio foi gigantesco, porque, precisava quebrar uma série de bloqueios e, enfim, né? Até que vinha do meu próprio pai, dizendo, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E eu ir contra esse conceito, para mim, era um desafio
muito parecido com o desafio que eu estou vivendo hoje, mas esse desafio de hoje é para o Alan, né? É um desafio comigo mesmo, mas é gigante, cara. Eu acho que talvez seja um desafio no sentido assim, porque você sempre trabalhou com teu pai, né? E aí você falou, agora você é empresário. Ou seja, você estava criando asas e estava se libertando do seu pai e você falou, agora eu vou caminhar sozinho, vou tomar minhas próprias decisões. E talvez você não tinha mais um apoio. Porque querendo ou não, se você estivesse fazendo qualquer coisa no caminhão, se você não soubesse, você ia perguntar pro teu pai. E não era uma época que tinha internet, que a gente ia no YouTube, no Instagram, perguntar. A gente tá falando do ano 2000 aqui. 2000. Então, na hora agora, você tá tendo o quê? Você tá saindo, talvez ali do seu negócio, né? Que você é um cara bem sucedido em Toledo, um empresário bem sucedido. Tem algumas empresas, não é uma empresa, tem algumas empresas. Tá abrindo mais esse negócio aqui agora para contribuir com as pessoas. E é um desafio porque talvez é muita coisa nova, né? Como talvez o empresário tinha muita coisa nova e você tem que aprender sozinho. E agora, você está sentindo isso também? Como que está sendo parecido? É muito motivado para isso, né? A partir do momento que a gente conversando e isso como me provocou muito, a partir do momento que eu defini que eu ia entrar no digital e ia mostrar o que eu posso fazer e o que eu posso ajudar para as pessoas, me motivou demais. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente acabou de falar aqui que as redes sociais para mim eram um dinossauro, era um negócio totalmente estranho, um alien, né? E começar a mexer no Instagram, porra, pra você ter ideia, cara, essa semana eu precisava achar a senha do Instagram, porque eu entro no Instagram ali, só entro, né? Eu não... Puxa, foi um parto para achar a senha do Instagram, porque eu simplesmente entrava automático, olhava. Então, para mim, aquilo ali, cara, tá sendo um puta desafio. Tá aqui na frente das câmeras, tá aqui falando sobre isso, entendendo o que eu posso, o que eu não posso falar. E até é interessante falar isso, eu acho. Antes a gente comentou muito sobre isso. Cara, eu vou simplesmente falar, ser simples, ser eu mesmo, vou falar do jeito que eu acho que tem que falar e vamos deixar rolar, cara. Eu acho que a sinceridade que tá aqui dentro é o que mais importa. Mas tá sendo um puta desafio, cara. Um puta desafio. Fazer vídeo. Nossa, fazer vídeo pra mim, me dá dor de barriga, velho. Me dá dor de barriga. Eu tenho que correr pro banheiro porque não sai, parece que não vai, parece que tem que ser o perfeito. Porra, todos esses bloqueios que a gente tem e que acabam nos atrapalhando em outros negócios, né? Eu acho que vai me ajudar muito agora nesse momento quando eu for encarar, agora eu estou encarando, né, esse desafio e colocar isso em prática. Cara, isso vai me trazer um crescimento fenomenal, isso já está definido. Esse mundo, por mais difícil que seja de entender e de entrar, para uma pessoa que nunca tinha experimentado isso, mais que tudo vai me trazer experiência, vai me trazer crescimento, vai me ajudar. É esse que é o objetivo do negócio. Alan, eu quero saber um pouquinho sobre a sua história agora. Muita gente conhece o Alan, empresário, mas eu quero saber um pouco da sua infância. Você nasceu aonde? Em que lugar exato? Dia? Me conta um pouco aí. Vamos lá. Eu sou nascido aqui em Toledo mesmo, Toledo, Paraná. Nasci no mato, né? A gente costuma falar aqui do interior, aqui. Nasci no mato, né, cara? Porque realmente eu nasci no interior do Paraná, de Toledo. Mas qual distrito? Olha, pertencia a Ouro Verde, pra você ter ideia. Não era nem o município de Toledo, mas como eu vim aqui para Toledo, que era o hospital maior que tinha, então eu nasci em Toledo, mas eu morava em Ouro Verde na época, né? Meio do mato, meu pai trabalhava lá para a empresa na época, que ele trabalhou um bom tempo. E cresci até os 8 anos nessa região, no interior. E depois comecei a ter contato mais com a cidade, quando a gente veio morar para a cidade. Onde na cidade que era? Onde teu pai está atual? Morando? Não, no bairro, um bairro daqui da cidade. E depois a gente foi para uma chácara do lado da cidade também, que também é um sítio, né, mas mais próximo da cidade. Onde aí eu morei até minha adolescência, até quando eu comecei a trabalhar efetivamente. Então, sempre no interior, sempre mais isolado, né, da comunidade. E sempre foi uma vida muito difícil, porque a gente sempre teve uma condição baixa, né, de remuneração. Meu pai sempre foi muito humilde, minha família inteira sempre muito mão fechada, né? A gente chama aqui de mão de vaca, né?
Então sempre foi muito muquirana, sempre muito apertando as coisas, a gente teve que se virar. Mas isso é normal aqui, é da cultura. Minha mãe cultura. também era da região, na agricultura aqui, todo mundo tinha que segurar, né? Até porque hoje tem muito apoio do governo, de seguro, isso. Aquela época, se desse uma geada, uma chuva, poderia perder, né? A colheita, perder tudo ali. Uma curiosidade, Alan, teu pai trabalhava numa empresa, mas já era com caminhão ou não? Não, meu pai era empregado, trabalhou muito tempo empregado. Aí ele saiu dessa empresa para uma parceria que essa empresa fez com ele para prestar serviço para essa mesma empresa, com transporte. Então ali que começou tudo, que foi em 95. E você tinha quantos anos? Em 95 eu tinha 12 anos. Cara, e é 12 anos que você falou que você pilotou o primeiro caminhão, não? É isso? Primeiro caminhão. Conta aí. Então teu pai abriu uma empresa Então, qual que era o caminhão? Não sei se você lembra. Ou o que puxava no caminhão? Na época então ele abriu essa empresa, comprou um caminhão com o acerto que ele fez na empresa e foi prestar serviço para essa empresa de transporte. E eu sempre fui piolho de carro, de veículo, sempre gostava muito, né? E aí, sempre grudado no meu pai. E aí, com 12 anos, cara, meu pai comprou um F14000 Fordão, que a gente chama. Um caminhão difícil de dirigir. Na época, era um caminhão queixo duro, que a gente chama, que não tem direção hidráulica. Um caminhão com freio a vácuo. Não tinha freio a ar, então muito difícil Mas de isso é da época, frear. desculpa de cortar. Da época não tinha essas tecnologias? Não, ou tinha. Mas aí era mais caro. Mas era mais caro, ele comprou o que dava na época, né? Ele comprou usado? Comprou usado, um caminhão velho, um caminhão 70 e pouco, 80 e pouco, alguma coisa assim. Pra época já era um caminhão meio velho, né? E aí fomos trabalhar, meu pai foi trabalhar e eu não saía de dentro da cabine do caminhão, né? Quando eu tava lá parado, o caminhão estacionado, eu tava lá dentro do caminhão. Às vezes ia lá dar partida no caminhão. Teu pai ficava louco? Não, meu pai sempre foi muito nesse sentido, assim, de trazer junto, né? Ah, vamos junto, vamos junto. E eu também sempre fui sarna, né? Aquele que queria e não desgrudava. Quando eu tinha, desde pequeno, quando eu tinha as minhas vontades, eu sempre fui muito insistente. Então, com 12 anos, já falava para ele, não, me ensina a dirigir e tal. Não alcançava direito lá no freio, não tinha como frear aquele caminhão. Imagina uma criança de 12 anos para frear um caminhão com freio a vácuo. Mais duro? Duro demais. Até para dirigir ele era duro, né? Porque não tinha direção hidráulica. Mas caixa seca também, que a gente chama, que é uma caixa mais difícil. Mas aí eu peguei o caminhão. Trocava marcha? Trocava marcha e tal. Nessa época, já com 12 anos, já pilotei caminhão sozinho, assim. O pai falou, vamos daqui ali e tal. Mas meu pai sempre acompanhando. E puxava sempre... o que, seu pai? Meu pai fazia um transporte de aves vivas na época, que era um transporte do agro, né? E era aves vivas. E aí, até nesse período, voltando um pouquinho à história, ele logo trocou aquele caminhão, porque ele era muito ruim mesmo, cara. Era muito ruim de pilotar. Eu acho que foi em 97. Então, quando ele trocou, já estava dando assim, começou a dar certo a empresa. Sim, ele já, quando ele começou, já estava indo bem, assim, porque ele fez um negócio bem casado, né? E aí em 97 ele trocou o caminhão, e aí pegou um caminhão novo. Aí o caminhão já era o caminhão para dirigir, né? Enfim, eu nunca larguei, sempre tava junto, sempre tava ajudando. Meu pai também sempre trazendo, né, e cobrando, olha, faz isso para mim, faz aquilo para mim e tal. E eu sempre tava ali, sempre ajudando e gostava cada vez mais de caminhão. E você já recebia algum salário? Tinha mesada naquela época? Como que era, Alan? Não. Meu pai falava assim, você tem que ajudar para comer. Era isso que meu pai falava. E quando que você recebeu o seu primeiro pagamento? Como que foi esse primeiro? Você negociou ou ele chegou? Como que foi essa história? Não, aí vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Até o momento ali dos 15 anos, então, que eu sempre estava junto, próximo, né? Aí na adolescência a gente tem as nossas formas de entender o mundo, né? E então com 15 anos eu já comecei a ter alguns atritos com meu pai. Como eu falei, eu era muito firme em tudo que eu queria, tudo que eu buscava. Me dá um exemplo de atrito. Como assim? Então, aí com 15 anos, eu acho que foi os primeiros atritos que eu tive com ele, assim, por querer receber alguma coisa pelo que eu fazia, por estar junto com ele, por estar ajudando e tal. E aí eu comecei poxa, mas eu preciso de comprar alguma coisinha pra mim e você não vai me pagar nada? E aí começou a dar os atritos. O que você lembra que você queria comprar, assim, e você falou assim? Roupa mesmo, vamos dar um exemplo bem básico aqui. Roupa, coisa básica. E meu pai sempre foi muito rígido, e aí até isso ele bloqueava, assim, não, tá aqui dinheiro pra você ir comprar um pirulito, mas é obrigação tua de ajudar o seu pai e tal, né? E aí
me causou uma vontade de buscar algo fora. Falei, poxa, com 15 anos. Falei, poxa, também não dá, né? Ficar aqui ajudando, fazendo um monte de coisa e não ter nenhuma remuneração por isso. Imagina, com 15 anos você tem um monte de anseios, um monte de vontade, né? Comprar porcaria, enfim, sei lá, hoje nem me lembro. Onde que saía em Toledo lá, nessa época? Eu nem saía, né? Meu pai não deixava eu sair, não. Não saía? Não saía, não. Sempre dentro Porque não de tinha casa. shopping, não tinha nada aqui na época, Não, né? A nessa galera ia época não. onde, será, quando era adolescente? Ah, aqui? mas já tinha o lago, se eu não me engano. Já tinha o lago. A galera ia no lago. O primeiro point de Toledo foi o Lago Municipal. A galera ia muito no lago. Tinha os pedalinhos ali pra andar dentro do eu lembro, lago legal. e tal. A galera ia muito pra lá. Eu também, final de semana, ia pra lá. Então aí eu busquei algo fora. Comecei a trabalhar fora com 15 anos. O primeiro emprego foi numa granja, produção de ovos, na área rural aqui em Toledo. Então trabalhei um tempinho lá e já senti o gostinho de ser remunerado, né? E Ganhava quanto, assim, cara, se fosse proporcional? Você Ah, lembra, cara, mais ou menos? era miséria, né? Eu lembro do meu primeiro salário, foi na Casa Cultura, acho que eu ganhava 100, 120. Assim, comparado a hoje, que o salário mínimo é 1.500. Mas acho que não era um salário mínimo, assim, não lembro, mas era menos que um salário mínimo. Ah, você pegou o primeiro pagamento, você fez o quê? Ah, e fui comprar porcaria, né? Eu acho que eu devo ter comprado tudo que eu tinha vontade de comprar, que eu nunca tive dinheiro. Então, aí devo ter comprado porcaria, mas eu sempre também seguindo essa doutrina, né, do meu pai, e enfim, também já pensava em guardar dinheiro, cara. Sempre. Já com 15 anos, é isso? Já guardei um pouquinho do dinheiro. Isso é um negócio que, de certa forma, eu olhava esse exemplo do meu pai, né? E também fui seguindo nessa linha. Então, já fui guardando uma graninha e... Você tinha uma meta, assim, ó, peguei lá R$100, que é o meu salário. Você falava, tinha uma consciência sobre isso? Não, consciência não. Falava, vou guardar um pouquinho. Eu só sabia que eu precisava guardar alguma coisa. No automático? E a primeira grande coisa que eu pensei em comprar foi uma moto, né? Falei, cara, eu preciso de uma moto, porque ficar andando de bicicleta... Tanto é que hoje eu odeio andar de bicicleta, porque eu só me ferrava andando de bicicleta, né? Tinha que ir na puta que eu parei, eu tinha que pegar a bicicleta e aquelas bicicletas velhas, né? Tudo arrebentada. Quem que nunca caiu a corrente da bicicleta numa descida, né? Com aquela bicicleta de freio no pé, né? E aí tinha que se virar. Então eu tenho uma raiva de bicicleta por causa disso. E aí minha grande meta, a primeira grande meta foi andar de moto. Mesmo sem carteira. Eu falei, não, eu preciso ter uma moto. E você comprou essa moto com quantos anos? Cara, eu acho que com 16 anos já eu consegui ter dinheiro para comprar uma moto. Se eu não me engano foi 16 anos. Eu guardei essa grana. O que eu fazia até inclusive, né, nessa época? Eu falei para o meu pai guardar meu dinheiro, porque eu não tinha conta bancária, essas coisas, e aí eu dava o dinheiro para o meu pai e falava, guarda esse dinheiro para mim, não sei, aplica aí, faz o que tem que ser feito, porque eu quero comprar uma moto. Até que chegou um momento que eu falei para o meu pai, eu lembro que eu tinha uma grana, não lembro qual era o valor, mas eu falei para ele, será que dá para comprar uma moto com aquele dinheiro? E aí ele falou, vou dar uma olhada. Aí um dia ele apareceu com a moto. Sério? Ele foi lá, pegou... ele comprou a moto lá com aquele dinheiro. Provavelmente ele inteirou um pouco ou você acha que já dava suficiente? Não, eu acho que dava suficiente. Ele comprou uma moto. Já guarda um bom dinheiro, cara. Era uma que moto era? Velha, né? Uma CGzinha, eu acho que era 80 ML, eu acho que era. Honda ML. E a cor, lembra a cor? 80 e pouco vermelho. A gente não esquece, né? Era massa. Foi massa. Já namorava nessa época? Já tinha umas namoradinhas ou não? Não. Comecei a namorar com 17, 18 anos, eu acho. E a moto você comprou com quantos anos? 16 anos. Você tava no colégio? Isso era o quê? Eu ensino médio, primeiro ano? No primeiro ano do Premen. Do Premen, no ensino médio ali. Tava no primeiro ano. Eu lembro que eu trabalhava de manhã, eu trabalhava meio período nessa época. Eu trabalhava de manhã e estudava à tarde. Depois eu comecei a estudar à noite e trabalhar integral. E, enfim... Uma coisa que é legal, Alan, desculpa te cortar aqui. Que eu percebo, sabe? Quando eu sou de São Paulo e eu vim pra cá no ano 2000. Então eu tinha 15 para 16 anos, eu tava no primeiro ano do ensino médio e o Alan tava no terceiro ano do ensino médio. O Alan foi um dos primeiros amigos que eu fiz aqui em Toledo e provavelmente, é o mais longo, né, de tempo que eu tenho aqui na cidade. E eu lembro o seguinte, Alan, todo mundo que era da roça, todo mundo que era do sítio, tinha dinheiro, cara. Em que sentido? Eu sei que a vida era difícil... Mas em dinheiro em que sentido, cara? Tinha um cara que estudava comigo, ele já tinha também um carro dele. E ele tava no ensino médio. Você sempre foi prematuro em vários sentidos e principalmente com dinheiro.
Então, pô, no primeiro ano do ensino médio você tinha moto. Quando eu tava aqui em Toledo, eu não lembro se você tinha uma bizinha massa, ou era já um Uno que você tinha. Eu logo comprei o Uno daí. Isso, né? Você já tinha um Uno, acho que no ensino... E tipo assim, então, cara, todo mundo andava de bicicleta. Todo mundo de bicicleta. Todo mundo estagiário, ganhando pouco. E o Alan já, assim, com uma remuneração legal, assim, pra época, comparando conosco. Sei lá, tipo, ganhava R$100, o Alan tava ganhando salário mínimo na época. Ou ganhava, sei lá, proporcional hoje, né? O salário mínimo é R$1.400, o Alan tava ganhando, eu ganhava R$500. 300, não, melhor, 200, 300. Então o Alan sempre era um cara que tinha dinheiro, mas não era aquele cara com dinheiro que tava esbanjando, gastando. O dinheiro, eu digo assim, pô, já tinha um carro, já tinha uma moto, tava bem à frente de nós. E todo mundo que era do sítio, eu lembro, cara, tinha apesar de ser mais difícil, tudo, tinha uma condição melhor do que nós, que éramos assim, tipo, da cidade, ou os bundinhas, que meu avô falava, sabe? Mas eu acho que é da educação, né? Da educação. Eu acho que esse aprendizado do interior, né, ele acaba que contribui muito para a formação do indivíduo, né? E é igual você falou, na época até a gente distinguia, né, quem que era da cidade, quem que era do interior, né, do mato, para falar do interior, porque aqui é interior, mas interior do interior, né? Porque a galera realmente era produtor e já tinha as suas coisas, vamos falar assim, né? Já tinha uma consciência econômica diferente do pessoal que estava na cidade, que estava fazendo um estágio, que é o pessoal que queria trabalhar em escritório e tal, né? E a gente não, claro que o meu trabalho, na época, era um trabalho pesado, né? Era aquele trabalho de ir pro pega mesmo, acordar de madrugada, ir lá pra granja, pegar pesado. Então tinha uma remuneração um pouquinho melhor, mas era um trabalho que a gente se submetia a uma condição de trabalho braçal, né? E o pessoal já mais da cidade, já por não ter essas opções, acredito também, mas era um pouco diferente. Mas a gente não reclamava também, né, Alan? A gente... Não, era você não coisa que eu escutava você reclamando, alguém que era do CIF falava, cara, tô cansado porque eu fiz tal coisa. Não escutava, eu acho que a gente tinha energia, né? Era uma felicidade total, né? Era uma felicidade total, que época boa, cara. Tá, e aí sim, Alan, o que eu vejo de você falando aqui, né? O Alan, uma pessoa que tinha uma consciência, uma subconsciência, né? Sempre tá economizando dinheiro, tá fazendo uma reserva, sempre ter trabalhado muito e conquistar bens materiais, quando eu falo assim, bens materiais, tendo uma moto, um carro, sabendo dirigir de uma forma mais prematura. Então, até esse é um tema, né? Que a gente vai conversar mais pra frente. O Alan tem 41 agora, né? Isso? Vou fazer 41. Vai fazer 41. Dono de uma transportadora, super bem sucedido, e tem às vezes pessoas de 50, 60 anos que fica assim, pô, como que um moleque, assim, ele deve pensar, né? Como que um piá desse, como a gente fala aqui no Paraná, tem tudo isso e eu aqui não tô nesse patamar ainda. Então eu vejo isso, que você tem esse é um, talvez eu brincar aqui, um superpoder seu, que você sempre foi muito focado, sempre soube o que quis e conquistou através do seu trabalho. Sabe, seu trabalho, seu suor ali, o que você tem hoje, né? Então você sempre foi bem sucedido, não é agora o Alan ser sucedido. 12 anos já sabia dirigir. Com 15 anos já tinha uma moto. No ensino médio já tinha um carro. Pô, você sempre foi muito bem sucedido. Então isso é algo interessante de se ver. E Alan, qual foi o momento em que você voltou a trabalhar com seu pai? Ou por que você voltou a trabalhar com seu pai? Ah, legal. Então, meu pai sempre foi... Ele sempre gostou muito pelo perfil, talvez, de prender as pessoas perto dele, né? Assim, no sentido de... A família, né? As pessoas não, a família. E eu era o caso. Eu era o filho que estava ali do lado. Eu tinha um irmão na época que estava com 1, 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim. Então, eu era o homem da família que estava ali. E ele sempre me trouxe algumas coisas no sentido de... Isso aqui vai ser teu. A empresa vai ser sua e tudo mais. Mas é interessante uma coisa, né? Meu pai de 95, quando fundou a empresa, até quando eu comecei a trabalhar com ele sempre teve um caminhão, que foi quando eu comecei a trabalhar com ele de volta, foi no ano 2002. Ele sempre teve aquele mesmo caminhão dele, foi um caminhão, e ele sempre foi o motorista. Então ele tinha empresa, mas tinha um caminhão e ele era o motorista desse caminhão. É o que acontece hoje no mercado do Brasil ainda, ou não? A maioria das pessoas são... Tem um grande volume, Tem um grande volume do autônomo, vamos falar assim, né? Do autônomo ou do empresário pequeno, né? Que ainda trabalha desse formato, né? Mas aí, respondendo até a pergunta, então em 2002, quando eu tirei a carteira de motorista para caminhão, com 19 anos, aí meu pai
falou, olha, eu vou comprar um caminhão para você trabalhar com ele. Que era o segundo caminhão que ele ia ter. Era o segundo caminhão da empresa. Aí eu falei, poxa, eu ao invés de ficar trabalhando aqui no pesado aqui na granja, eu vou trabalhar de motorista, pelo menos é menos pesado, né? E ele ofereceu uma remuneração melhor? Você renegociou? Como que foi isso? Não, aí era o salário de motorista, né? E já era melhor que o salário que você tinha antes? Ah, cara, eu já não sei te falar, mas... Mas era mais pela condição, assim, era mais pela vai condição. ser mais o que eu gosto, era mais pela tranquilo. condição, porque a gente trabalhava, além do serviço braçal, que eu trabalhava antes, pesado e tal, era longe e tal, e ali eu estaria trabalhando dentro de casa, né? Dentro de casa, com a possibilidade de aprender um pouco mais sobre caminhão, e como eu falei, né? Eu sempre gostei muito de veículo, gostei muito de dirigir, então para mim deu certinho. Falei, não, então eu vou trabalhar com esse caminhão e bora para cima. E eu tinha terminado o ensino médio e já estava perto do período ali da faculdade, né? Então ele me fez essa proposta e falei, tá bom, vamos lá, só que eu vou estudar. Falei, vou fazer uma faculdade porque, por mais que eu goste e tal, não é bem isso que eu, desde aquela época, eu já pensava assim, não é a condição que eu quero para minha vida. Não quero ser motorista, eu quero ser mais alguma coisa. Né? Isso tudo está relacionado, eu acredito, até lá desde o começo, né? Desde os 12 anos. Por mais que eu gostava, eu sempre tive um pensamento de crescimento, de ser algo, de ter algo maior, de ser reconhecido, enfim. Tá, nesse ponto, Alan, 2 pontos aqui. Você falou que seu pai é sempre um cara mais centralizador e não queria perder. Então, queria que você estivesse ali com você. E aí você, hoje, é super bem sucedido na área de transportes, então seguiu isso, apesar de você ter feito faculdade, tudo, você estava com aquela ideia de sair, mas você pensou nisso, de fazer, pai, eu quero fazer uma faculdade, quero isso. Seria um sentido de você pensando, preciso sair de casa, preciso deixar de estar tão perto da minha família? Talvez você queria essa liberdade? O que era essa sua fala? Não, acho que não. Eu acho que era muito mais no sentido de algo maior, de querer algo maior mesmo. Então, eu cheguei para ele e falei, olha, mas eu preciso estudar, eu vou fazer faculdade. E aí eu vou estudar à noite e vou trabalhar durante o dia e vamos ver o que dá. Então, até meu pai naquela época achava que não precisava estudar, que estava ótimo ali, depois eu ia ser o sucessor da empresa, aquela história toda. E não te motivava isso? Ele falava, você vai ser o dono, vai ter aqui, que... Motivava, isso motivava, mas ao mesmo tempo eu não via acontecendo. Até por isso que gerou essas brigas lá atrás, né? Porque ele sempre foi muito de passar isso para mim, no sentido de promessa, olha, isso aqui vai ser seu, você vai ser o sucessor. Mas na hora da remuneração não existia. E aí eu sempre fui muito enérgico e foi motivo de muitas brigas isso. Até depois que eu virei motorista dele. Porque aí eu fui motorista por 6 anos, enquanto eu cursava a faculdade durante a noite. E durante esses 5, 6 anos, teve várias brigas, teve vários atritos, como toda família normal acontece, né? Mas sempre no intuito de, eu vou ser o sucessor, então eu não posso ficar como motorista, eu preciso entender um pouco mais, eu preciso ver como que funciona a gestão, enfim, e ainda mais quando a gente está na faculdade, né? Que a gente é bem provocado com relação a isso, estudando. E eu chegava em casa e via meu pai fazendo as coisas diferentes, então começava a dar muito atrito. Ele deixava você mexer na parte administrativa ou não? Não, ele que ficava 100%... Não dava abertura para você? Não dava abertura. Então ele tocava da forma dele, e aí eu falei, vou terminar a faculdade. Depois a gente vê o que acontece. E é interessante, Alex, porque quando terminou a faculdade, cara, eu acho que muita gente passa por isso, né? Você perde um pouco do rumo, né? Você fala, terminei a faculdade. E agora, o que eu faço? Né? E ali eu acho que foi uma sacada que depois a gente vai falar um pouquinho. Agora, falando da faculdade, antes de a gente voltar aqui nesse trajeto quando você virou empresário. Você fez faculdade de biologia. Por que você fez biologia? Faculdade de biologia, qual foi a sua escolha? Ou na época do colégio, era a matéria que você mais gostava? A escolha da faculdade foi um negócio muito aleatório, assim. Gostava muito de biologia da época do colégio. Era a Rose Marie? Era a Rose. Gente boa demais. Um beijo pra você. É a Rose. Encontrei ela esses dias também no posto lá. Gostava muito dela. Então era uma matéria que eu gostava muito. E na condição de precisar estudar, como eu tinha isso muito introjetado na minha cabeça, eu preciso estudar. Eu vou trabalhar de motorista, mas eu preciso estudar. Foi meio que eu vou para onde eu gosto. E não pensando muito em algo mais
robusto, né? Pensar no depois e tal. Falei, não, eu vou para essa área e vou estudar, vamos ver o que dá. E aí, uma coisa interessante, né? Eu poderia ter parado no meio do caminho, né? Corrigido talvez o percurso e tal, mas eu sempre fui muito assim, comecei e vou terminar. Não vou parar no meio do negócio. Mas chegou algum momento para pensar em parar? Chegou. Por quê? Chegou. Por pensar, poxa, o que eu vou fazer depois com biologia? Poderia pensar em novos cenários. Você já começou a analisar talvez o mercado financeiro, quanto que ganhava, isso? O retorno. Tá. Comecei a analisar no meio do caminho o retorno. Muita gente formado e pouco sucesso. Ganhando menos que você como motorista? E aí a coisa meio que deu uma balançada no meio do percurso aí, eu pensei em desistir. Mas aí falei, não, eu comecei, eu vou terminar. Nem que depois eu faça outra coisa. Mas aí não foi muito, foi dessa forma, sabe? Não foi muito uma escolha. Foi assim, eu acho que é isso e pau, vou fazer. Até porque também biologia, a gente tinha talvez duas escolhas aqui. Agro, mas tinha agro na PUC? Você fez PUC, tinha agro? Tinha agronomia, mas aí era integral, né? Então, integral noturno, e muito mais caro também. Então exatamente. Você não tinha como, então sobrou o quê? Só biologia. Boa pergunta. Né? Foi muito condicionado ao valor da mensalidade, agora eu lembrei. Foi muito condicionado ao valor da mensalidade, porque era o que eu podia pagar também, né? Cheguei a fazer vestibular na UniOeste, mas não foi como você. Você passou, né? Mas também biologia não tinha aqui em Toledo pra você, né? É verdade. Também não tinha na UniOeste. Você ia pra Rondon ou Cascavel? Onde que era? Era Cascavel. Então, daí o custo de vida, você ia trabalhar onde? Não tinha? Mesmo se você passasse, como que ia ser? Exatamente, sem muita escolha, né? Então foi por onde dava. E aí acabei fazendo biologia. O PUC também era animal na época. Tipo, o campus tinha acabado de abrir, a faculdade é muito boa até hoje. Então não perde nada para uma estadual, mas assim, tinha que pagar, né? Sim. E não era nada barato pra época. E aí, Alan, daí você acabou a faculdade. Daí você tava namorando. E eu lembro que o pai dessa sua namorada, ele era empresário. Muito bem sucedido na área de bandeiras, alguma coisa assim, trabalhando pro governo. Financeiramente ele tava bem estruturado. Isso te movimentou para alguma coisa? Me ajudou. Na verdade, eu comecei a namorar depois que eu terminei a faculdade, né? Foi bem no período ali, quando eu terminei a faculdade, que balançou muito a minha cabeça em vários sentidos, né? Primeiro que eu comecei eu tinha uma namorada nessa época, onde o pai era uma referência também para mim, o pai dela. Seu primeiro mentor? Foi o segundo, vamos falar. Primeiro é o teu pai. Segundo... o segundo mentor, assim, nessa área profissional, enfim, de empresarial, inspiração. Desculpa, é o primeiro, né? Empresarial que fala assim, olha, vou te mostrar. Ele te explicava, mostrava as coisas? Sim. Ele era um cara muito bacana, assim, de falar sobre negócios com ele. Então, me ajudou muito. Foi aí também que eu tive a grande sacada, né? Sacada não posso falar que foi uma sacada, mas eu acho que foi mais uma virada de chave, foi um desbloqueio mental, alguma coisa nesse sentido, pela pressão minha mesmo, de não querer ser motorista e querer ser algo maior, querer romper, né, as barreiras e ter mais coisas, que eu tive a ideia de fazer a proposta para o meu pai. Foi uma ideia ou foi uma explosão? Você falou, vou tacar o foda-se, como que era? Foi uma... É isso aí. Foi uma win, na verdade, porque... Quantos anos você tinha, desculpa? Quantos anos você tinha? Eu tinha 23. 23 anos. 23 anos. E aí, como que foi? Cara, foi muito difícil, mais ou menos parecido com essa época agora, ó, que eu tô tendo esse novo desafio aqui. Não, mas você chegou pro teu pai, quero saber como foi o all-in com ele. Como foi, cara? O que aconteceu? Foi muito... Assim, eu tava num extremo de... Cara, não aguento mais ser motorista. Não é isso que eu quero pra mim. Acabei de me formar. Tem outras pessoas aí que eu tô vendo, que era o meu exemplo lá do meu ex-sogro. Tem outras pessoas que são exemplos de sucesso, de empresários, que eu posso me espelhar. E então eu preciso definir uma coisa. Ou eu abandono o meu pai, né, não saio de perto dele, não continuo sendo motorista e deixo ele seguir nesse caminho da forma que ele conseguir. E aí você vai trabalhar com o quê? Ficou aquelas dúvidas? E aí que eu vou fazer? O que eu faço, né? Não tinha o que fazer. Realmente não tinha o que fazer. Também tinha muito medo, muito medo. Ou eu converso com meu pai e tento fazer com que ele entenda esse momento da minha vida e até me ajude com relação a isso, mas para ele me ajudar, ele precisa sair de perto de mim. Esse foi uma coisa que estava muito clara para mim, porque eu tinha muito atrito com ele. Imagina, com 23 anos eu já tinha passado por muitos momentos difíceis junto com ele, eu já tinha definido que não dava para ficar perto.
porque senão a gente não ia dar certo. O E que era o não ficar perto? não ficar perto é não ter controle sobre o que eu ia fazer. É ele não dizer as regras, ele Então- não ditar as regras. Então, na tua ideia inicial era ser sócio com ele, virar realmente Virar sócio. o gestor da empresa e eles talvez ser um conselheiro. Esse talvez era, inconscientemente era isso que eu pensava. Você ia continuar como motorista, mas ia assumir o administrativo, ou talvez ele ia pegar o... O que você pensou? Ou você não tinha nem pensado Não, nada? não tinha pensado em nada, né? Não tinha pensado em nada. A única coisa que eu queria era assim, eu não quero mais ser isso. Não quero mais ser motorista, quero ser coisa maior, quero ser outra coisa. Essa era a Daí você definição. chegou pra ele, conversou, e aí? E aí eu sentei com ele, que, como eu estava dizendo, é muito difícil, né? Chamei ele para uma conversa de gente grande. Você acha que foi a primeira conversa que você teve assim, mais séria, com uma postura mais... Com relação a negócio, sim. Com relação a negócio, sim. Com relação a outras coisas, não, né? Mas com relação a negócio, sim. Como eu já estava com uma certa casca, né? Com relação a esse ponto de estresse, eu me senti preparado para chegar nessa conversa Como e casca, dar o não all-in. entendi. Eu já estava cascudo com relação ao relacionamento entre nós. Então, assim, eu já vinha esperando que se ele falasse não, eu já ia tirar o meu time de campo. Ah, você já tava assim, vou sair, all-in. Se perder, não der certo, vou fazer outra coisa. Isso, exatamente. E aí ele? E aí eu cheguei para ele e dei algumas opções para ele também, né? Naquela época ele tinha acabado de se aposentar pelo INSS. Meu pai era muito novo ainda, estava com 52 anos, 53 anos, estava muito novo. Ele tinha acabado de se aposentar pelo INSS, tinha pego um dinheirinho lá do INSS de coisas atrasadas. Ele tinha construído duas casas, eu acho, para locação. Ele já Tinha tinha uma as 3 certa- chakras ali? Já tinha. As 3 chakras? E tinha também em Santa Helena, outro lugar ou não? Não. Então, financeiramente, ele já tava assim... Ele já tinha uma estável, renda, tava ele já legal, tinha né? uma renda Assim. passiva que pagava as contas dele, né? Uhum. E trabalhava ali com o caminhão e tal, mas ele também reclamava muito. Ele sempre foi uma pessoa que estava fazendo coisa que ele não gostava, pelo que eu entendia. E então eu cheguei para ele e dei uma condição. Falei, olha, se você me vender pelo menos o caminhão que eu trabalho, eu com esse dinheiro você consegue construir mais uma casinha aí para alugar. E aí vai ser mais uma renda passiva. E se você vender mais o caminhão que você trabalha, você consegue fazer mais uma casinha. Então já dá uma condição interessante para você realmente parar de fazer o que você faz hoje, que te traz muito prejuízo emocional. Né? No subconsciente era isso que eu estava expressando para ele. E só que o dinheiro que eu tinha guardado naquela época, eu tinha um carro, tinha um Uno e mais. Branco? Não, antes disso ainda era aquele Uninho cinza lá. Eu tinha o carro, o Uno e mais uma graninha guardada. E aí eu falei pra ele, só que é o seguinte, né? Eu não tenho dinheiro pra pagar o caminhão Isso inteiro. pagava o quê, cara, mais ou menos? Vai, 100% do caminhão pagava o O quê? caminhão, cara, o valor do caminhão, cara... Não, mas pensa em 100%, vai, pensa aí. eu acho que era 60 mil o caminhão. Mas você pagava... Eita, você pagava 10% do que era. Com o valor do que eu tinha? É. Era... Não, um pouquinho mais. uns 30%, eu acho. Ah, então é bom, cara. Não, era um valor bom, sim. Tinha o carro e mais uma graninha que dava pra Mas ele fazer a casinha. Você não tinha pensado que você poderia comprar um caminhão novo ou não tinha financiamento, não era aberto como hoje? Não, eu não tinha nem noção, né? Não sabia nem como que eu ia financiar um caminhão, alguma coisa. Aí o que eu pedi pra ele? Falei, olha, eu preciso da tua ajuda pra parcelar esse caminhão pra mim. Eu preciso que você me parcele ele, porque eu não vou ter o dinheiro integral, mas como ele sabia o que o caminhão dava de rendimento mensal, ele sabia que eu ia ter condição de pagar ele, então isso era uma garantia, né? E eu falei, olha, eu tenho condições de pagar o que sobrar desse caminhão de lucro de parcela, que eu lembro até hoje que era uma parcela de R$3.500, se eu não me engano. R$3.000, R$3.500. Nossa, era bastante. Eu falei, poxa, eu vou tirar só o dinheiro do meu salário de motorista e o que sobrar eu vou pagar esse caminhão. Então era esse valor da parcela, era o que sobrava do caminhão. E aí ele não me deu resposta na hora, Ficou puto ele? provavelmente. Não teve discussão, nada assim? Não, nessa hora não. Porque eu deixei muito claro que se ele não fizesse o negócio, eu não ia mais continuar trabalhando. E como que você se E sentiu? olha que interessante a pressão, né? Olha, essa pressão é uma pressão que inconscientemente eu já usei contra ele, na verdade. Ele já tinha, nesse período em que eu estava trabalhando de motorista de 6 anos, ele já tinha contratado alguns motoristas para trabalhar no lugar dele, porque ele realmente não queria mais continuar trabalhando.
Mas o cara que trabalhou mais tempo com ele Foi você. foi eu, lógico. Mas o segundo, então, foi 30 dias permaneceu na empresa. Porque teu pai era muito difícil. Meu pai era difícil de É do jeito dele. É do jeito dele, acabou. Era do jeito dele. Era um cara muito certo, muito centrado, mas muito, muito rígido. Muito rígido. E aí as pessoas não davam certo com ele. E aí, como ele teve que continuar trabalhando com o caminhão, e nesse momento ele entendeu que se eu saísse ele ia ter que mudar talvez para conseguir ter um motorista, aí ele ficou pensativo. Ele ficou bem Quanto pensativo. tempo demorou para ter a resposta? Mas pouco tempo, 2, 3 dias. Você ficou enchendo o saco dele? Ô pai, cadê a resposta? Ah, com certeza. Você morava dentro da casa com ele ou era já nas casinhas verdes? Dentro de casa ainda. Ah, dentro de casa. Dentro E tua de mãe, casa. cara, como que foi o... Ah, minha mãe sempre foi muito neutra, né? Nesses aspectos, também nada? Tá, claro. Você não sempre chegava me pra ela, apoiou. mãe, fala lá. Sim, com certeza. Minha mãe sempre me apoiou muito, assim, né? Mas sempre também foi neutra, meio passiva, assim, nessas condições. Mas sempre tentando ajudar muito. Isso eu tenho que assumir. Ela conciliava bastante. E, enfim, cara, aí ele me deu o retorno, falou, não, vou fazer o negócio, vou passar para você aí, você continua prestando serviço. A gente tinha um cliente na época. Era Sadia já? Ou não? Era Sadia. E aí você continua com esse caminhão aí, o outro caminhão eu vou achar alguém para vender. Ah, ele ia vender um caminhão só. E era Ele um caminhão vendeu de... um caminhão, que era o que eu trabalhava. de carga viva lá, das aves, né? É isso? Não, esse que eu trabalhava era um outro, era um graneleiro. E o que ele trabalhava era o de carga viva, né? Que daí ele ia procurar um outro cara para comprar esse outro caminhão e ia se aposentar realmente, assim, daquele negócio. Ia parar de fazer aquilo lá. E aí foi o start, cara. Foi o start de E tudo. como você se sentiu na hora que ele falou isso? Ah, cara, eu... sei lá. Não sei nem como explicar. Ficou feliz? Ficou com medo? Provavelmente Assim, muito medo, né? Ficou mesmo assim? Provavelmente muito medo, porque ali eu sabia que seria a nova fase da minha vida, né? Seria a diferença entre o motorista e o empresário. Seria a partir dali que eu teria que virar realmente essa chave e assumir esse compromisso de ser um empresário e deixar de ser um motorista. E até um fato interessante, que eu estava até esquecendo de falar. Na condição que a gente fez o negócio, ele me pediu uma coisa. E aí eu tive que concordar sabendo que eu não ia cumprir. O que Que era? Ele falou, eu te vendo o caminhão, mas você vai ser o motorista desse caminhão. Você não vai pôr nenhum motorista nesse caminhão. Porque ninguém cuida desse caminhão igual você cuida ou desse negócio. E você que tem que ficar nesse negócio. Isso foi um elogio, você sentiu? Ou foi algo que na hora você ficou... Eu sempre fui muito de embate, né? Sempre fui muito de embate. Isso pra mim foi um confronto, na verdade. Você não acha que talvez isso poderia ser um elogio, olhando agora aqui por fora? Acho que sim. Só que a gente não Acho tinha que maturidade sim. suficiente e falava assim, porra, você não confia em mim, cara? Exatamente isso. Exatamente isso. Maturidade, né? Maturidade para não entender onde estava o sentido dessa conversa. E porque eu sabia, e ele também sabia, que o meu desejo não era ser motorista. Mas provavelmente ele falou isso baseado na experiência dele também, porque ele falava assim, Alan, você vai pegar outras pessoas, talvez você não está preparado ainda. Exatamente. Eu passei por isso, você tem que ser... Talvez foi um conselho que ele deu, só que a gente não estava preparado na época para isso. Exatamente. Ô Alan, então você virou empresário.